Livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Vamos à leitura? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós lemos a carta à igreja que está em Tiatira, você logo percebe qual é o risco que a igreja corre. Qual é o risco que a igreja, durante toda a sua trajetória, ela tem andado numa linha tênue ali, bem perigosa. E sem a compreensão da palavra de Deus, meus irmãos, é bem provável que muitas igrejas estarão com aquele problema de que aquele que se apresenta como o eterno vai vir tirar o candeeiro. Então você pode ter nome de igreja, você pode ter placa de igreja, você pode ter templo de igreja, você pode ter banco de igreja, você pode ter gente pregando sobre igreja. Mas aquele que se apresenta como o eterno, ele vem e tira o candeeiro da igreja, ou seja, o direito de ser igreja. Então você pode ter um CNPJ, você pode ter uma inscrição federal, você pode ter cultos regulares, você pode ter nome de religião, mas nem sempre isso é a autenticidade de uma igreja. Uma igreja não se conhece pelo nome. Uma igreja não se conhece pela trajetória dela, no sentido de onde que ela veio, o nome que ela tem, centenário, milenar, seja ele qual for, de uma década, de ontem, porque os riscos que uma igreja corre é muito sutil. Por isso nós devemos estar plenamente, meus irmãos, com entendimento, nossos ouvidos, nosso coração, a nossa leitura da palavra de Deus em dia, para que nós não venhamos a permanecer como o rapaz lá do Salmo, aquele homem do Salmo 73. Quase os meus pés vacilaram, quase eles escorregaram. Então a nossa vida cristã, ela pode se comprometer pelos caminhos que nós vamos trilhando como igreja. Talvez, se essa igreja local fosse uma igreja que tivesse a porta fechada, e naquele portão ali, tudo fechado, e tivesse uma porta, 2 seguranças na hora do culto,
Só ia entrar quem é da religião e tem carteirinha, e aquela carteirinha de chip. Pipipi, entra. Não passou o pipipi, não entra. E aí os homens, todos vestidos, deixassem o sapato na porta. As mulheres todas cobertas até a cabeça, e só os olhinhos de fora. Talvez isso chamaria a atenção do bairro, chamaria a atenção da cidade, e nós teríamos muitos curiosos querendo saber o que estão fazendo ali dentro. Então essa é a religião de aparência. É aquela religião que chama a atenção das pessoas por causa da devoção da carne, a devoção do corpo. Poucas pessoas podem fazer parte, talvez só uma elite, talvez pessoas que são ali trabalhadas por anos e anos e anos, e recebem um convite para entrar. Isso é religião de aparência. Mas isso chama a atenção. E talvez nós teríamos pessoas candidatas a entrar dentro, só para saber como é que é, ou só para vestir a roupa, ou só para tirar o sapato na hora de entrar. Abra sua Bíblia em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E aí você vai percebendo como é que a igreja corre um risco sério. Como é que as coisas elas vão tomando uma questão da nossa vida assim perigosa. Colossenses capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo ele tratou sobre essa questão da igreja, como essa questão de aparência, de devoção, desse negócio não me toque, não me reles, não pode beber Coca-Cola, não pode beber café, não pode pintar o cabelo, não pode usar brinco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Olha só, versículo 21. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então você pode cobrir os homens, você pode cobrir as mulheres, você pode deixar somente o olhinho de fora, você pode fazer com que o camarada tire o sapato na hora de entrar na igreja, você pode fazer com que as mulheres andem só com o olhinho assim aparecendo. Isso na Bíblia não significa absolutamente nada. Isso só tem valor para as pessoas como aparência, falsa humildade. Está vendo como a gente corre um risco? E aí a gente pode entrar por outro caminho também. O caminho do sincretismo religioso. É aquela salada de fruta que você põe no liquidificador, pera, banana, maçã e outras coisas e e toma um suco. O sincretismo religioso é isso. É uma mistura de coisas. Então a igreja ela pode tomar esse caminho, dessa mistura, dessa questão, uma crença, meus irmãos, que não traz mesmo a questão de Cristo e nem a sua cruz, uma crença que traz mais ocupação de tempo do que outra coisa, curso não sei do que lá, curso não sei do que, curso de finanças, curso de hombridade, curso de homem ao máximo, curso de mulher ao máximo. Isso é CRAS. Isso é terapia de ocupação. Qualquer terapeuta fala isso para você. Ocupa seu tempo, lê livro, vai caminhar, entra na academia. Isso é terapia ocupacional. E quando você fala isso para as pessoas, eles ficam ofendidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Abra sua Bíblia lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo estava lá na praça de Atenas, no meio dos gregos, dos homens sábios do seu tempo, que até hoje estão aí, né? Péricles, Sócrates e outros, Platão. E aí quando ele chega lá, ele começa a pregar Jesus e a ressurreição, o pessoal toma ele e fala assim: vamos levar para você lá onde é a nossa religião, lá onde é o nosso templo de adoração. E aí mostraram para ele toda a sua religiosidade, todo o seu templo, tudo que eles tinham, imagem, foto, que quer que seja, até um lugar, até um altar que não tinha nada em cima, até um Deus desconhecido tinha lá. Então essa é a nossa religião, é uma mistura. Mostra para nós o que você está pregando para a gente. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 22.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente que vocês são religiosos. Vocês têm uma religião misturada, vocês têm uma religião que tem de tudo, tem tudo aqui para você escolher. Então você entra hoje numa religião que você acha que é uma religião, que você pensa que é uma religião, como eles dizem, evangélica. E aí você vai lá, tem regressão do passado. Você precisa fazer uma terapia com eles lá para regredir no seu passado, para você consertar o seu passado, para você voltar aqui. Isso é espiritismo, isso é kardecismo. Aí você chega lá, meus irmãos, tem quebra de maldição. Nós temos que fazer uma campanha para quebrar a maldição da sua vida. Isso é candomblé, isso é macumbaria. Aí chega lá, troca o seu nome, porque o seu nome eu já peguei a tradução dele aqui. O seu nome é muito ruim, o seu nome é amaldiçoado. Você tem que trocar o seu nome. Isso é as igrejas que as pessoas estão frequentando. Mas onde está o evangelho? Onde está Cristo? Por isso que a igreja de Tiatira estava com problema. Apocalipse capítulo 2. A igreja de Tiatira está com muito problema, muita dificuldade. Apesar de até o crescimento, a igreja cresceu, a igreja está crescendo. As suas últimas obras são mais intensas do que a primeira. Crescendo. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então quem é que está falando com essa igreja? O Eterno, Cristo, o ressurreto, aquele que vive. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Essa é a visão de João do Eterno, do Cristo ressurreto. Versículo de número 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Isso é o que João está vendo e ouvindo. Então quem é que está se apresentando à igreja de Tiatira? O Eterno ressurreto, aquele que tem olhos como chama de fogo, que está contemplando tudo, está vendo tudo. Aquele que tem pés polidos numa fornalha, aquele que tudo vai provar na nossa vida, porque é aquele que esquadrinha a sua mente, o seu coração e os desígnios da sua alma. É esse que está falando com a gente. É aquele que está vendo tudo que a gente faz. É aquele que está vendo você quando você acha que ninguém está te vendo. É aquele que está te ouvindo quando você pensa que não tem ninguém que possa ouvir e que possa repercutir isso que eu estou falando. É aquele que diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que teremos que prestar contas. Então esse que tem olhos como chama de fogo, ele está nos vendo. Ele está nos vendo quando a gente fica sozinho. Aí a gente acha que a gente está sozinho. Não, estamos enganados. É esse que vai provar todas as coisas na nossa vida. O nosso coração, o intento do nosso coração. Olhos como chama de fogo. É aquele, meus irmãos, que tudo vê, contempla bons, contempla os maus, contempla as nossas boas obras, contempla as nossas mazelas, o nosso pecado, as nossas faltas, as nossas transgressões, aquilo que nós achamos que escondemos dos irmãos, mas nós não escondemos de Deus, não tem jeito. Aquilo que nós tentamos fazer em oculto para que ninguém veja, aí você fica lá tentando esconder, mas Deus está vendo. Não se esqueça disso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. Vai chegar um dia que Deus colocará todas as nossas intenções, sejam boas ou sejam más, vão ser provadas pelo fogo. Esse é o Eterno que está falando conosco. Esse é o Eterno que se apresenta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. É aquele que está vendo tudo que a igreja de Tiatira está fazendo. É aquele que está e vai provar tudo aquilo que a igreja de Tiatira, que a primeira igreja batista da fé de Oriente está fazendo.
é este que vai provar todas as coisas. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Deus está vendo tudo. E aí quando você fica nesse versículo, dá uma impressão que essa igreja é maravilhosa. Essa igreja arrumou um método de crescimento. Ela arrumou aquele método pirâmide. Sabe qual que é o método pirâmide de igreja crescer agora? É assim, ó. Eu vou tornar você líder. Eu vou fazer você líder lá na sua casa. Aí você tem que arrumar mais 5. Aí você vai ter que agora doutrinar mais 5 para arrumar mais 5. Isso é pirâmide. Isso não é evangelho. Isso é pirâmide. As suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Quando alguém chega aí, parece que vocês são amorosos, vocês têm fé, vocês têm perseverança. Mas nem sempre é assim. Quando Barnabé foi enviado à igreja de Antioquia, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, ele foi enviado pela igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia estava pregando o evangelho. E aí quando ele chega na igreja de Antioquia, ele vê a graça de Deus. E aí ele incentiva os irmãos a continuar, a perseverar naquela graça de pregar o evangelho. Ele viu a graça. Então o sincretismo, ele é perigoso. A dureza da religião é perigosa. Mas aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido, está contemplando todas as coisas. E aí ele tem algo contra a igreja. Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 24. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então Deus aqui está falando a uma igreja, e Ele está dando um recado para a igreja, que somos nós. Cuidado com o que você planta, porque você vai colher. Eu darei a cada um segundo a sua planta, segundo aquilo que você está plantando, segundo aquilo que você está fazendo. Eu vou retribuir a você exatamente como você está fazendo. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então tinha gente lá que não tinha sido contaminado ainda com essa questão de Satanás. É claro que o Eterno não está dizendo que a Jezabel, filha de Etibal, está na igreja de Tiatira. Porque a Jezabel, filha de Etibal, dos Sidônios, que casou-se com Acabe, o rei do norte, ela morreu. Ela foi jogada de cima do palácio. As carruagens de Jeú passaram por cima dela. Os cães lamberam o seu sangue. Mas esse nome nefando de Jezabel é colocado aqui para dizer que é uma pessoa que influencia outras ao mal. A prostituição contra Deus, a prostituição contra a obediência à palavra de Deus. Essa que profetiza. Tem gente que adora andar atrás de profetiza. Sabe o que essas pessoas ensinam, meus irmãos? Coisas de Satanás, diz a Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho da história de Jezabel, Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou.
Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do qual todos os reis de Israel que foram antes dele. Então ele foi pior do que os outros. Em seus dias, não, vamos ler só até o versículo 33, porque ele vai falar de um homem aqui que chama Hiel. Quando Jericó caiu, só para você ter uma ideia, foi colocado uma maldição sobre Jericó, os muros de Jericó. Quem colocasse a primeira pedra para levantar aquele muro, morreria o primeiro filho. E quando terminasse, morreria o último. Esse homem fez isso. Morreu o primeiro, ele acabou o muro, morreu o último. Está vendo como uma pessoa pode ser obstinada, meus irmãos, ao mal? Uma pessoa pode destruir a família dele, na obstinação do mal. Esse Acabe estão na divisão do reino. Reino do sul, quem está reinando é Josafá. Reino do norte, capital é a Samaria. Israel está dividido. Acabe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. O que essa mulher, o que esse homem, eles fazem com aqueles que se intitulam servos de Deus? Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Ela matava os profetas do Senhor. Está vendo? Porque é uma complicação você ter pessoas encaminhando uma nação, um povo, uma igreja ao caminho do pecado e do erro. Ela mata os profetas. Ela tentou matar o Elias, mas ela também chegou no seu fim. 2 Reis, capítulo 9. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Por que temos que ler a Bíblia? Para que não fique nenhuma dúvida em nosso coração. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube então e pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Talvez as igrejas tiraram a doutrina que não pode pintar aqui, ó. Aí eles leem um versículo da Bíblia e falam a doutrina. Então nós vamos tirar o concurso de beleza de Esther. Versículo 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Ri e matou o seu senhor. Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 dos 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o sangue na parede os cavalos. E Jeú a atropelou. Ele entrou para comer, comeu. Falou com os servos: sepulta ela é filha de rei. Quando voltaram, a profecia de Elias tinha se cumprido. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela... É essa palavra mesmo que está aí na sua Bíblia. Sepultai-a porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber e disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel, não vai ter nem sepulcro para ela. Apocalipse, capítulo 2. Então eu tenho contra ti que toleras alguém que encaminhe vocês sempre para um caminho de perdição. A grande pergunta é, meus irmãos, qual profeta que nós queremos ouvir? Acabe tinha um profeta preso. Micaías era o nome dele. O dia que Josafá fez aliança com Acabe para lutar contra o rei da Síria, ele mandou chamar os profetas de Baal dele. Os profetas de Baal disseram assim: pode ir, vai dar tudo certo, você vai vencer. Não é assim que você quer ouvir? Qual profeta que você quer ouvir? Assim diz o Senhor: você será colocado por cabeça e não cauda. Você vai vencer na sua vida, seu salário vai aumentar. Eu vou tirar do ímpio e dar para você. Eu vou matar os seus inimigos.
Não é esse tipo de profeta que as pessoas querem ouvir, mas ninguém quer ouvir assim, ó. Assim diz o Senhor: você é soberbo, mentiroso, você deixa a casa do seu Deus para ir atrás de Mamon. Profeta assim ninguém quer ouvir. Você rouba a Deus, você mente, porque você tem que pagar as dívidas que você faz. Profeta assim a gente não quer ouvir, porque no próximo culto a gente não vai voltar lá. Para de oprimir a sua família, para de oprimir seus filhos, para de mentir. Isso nós não queremos ouvir. Não entre em caminhos com quem não está ligado ao Senhor, porque você vai sofrer muito. Não troque a casa de Deus para abrir aquela cerveja que desce redondo para você pagar suas dívidas. Aquele que tem olhos como chama de fogo, está vendo você quando você está com o celular na mão e o seu companheiro de trabalho, e ele está mostrando para você todas as barbaridades deste mundo. Isso você não quer ouvir. Você é ruim de serviço. Você não quer ouvir isso aí. Mas eu tenho que pagar a prestação do carro, pastor. É mesmo? E o que Deus tem a ver com isso? Com a sua mentira. Isso a gente não quer ouvir, é lógico. A gente quer ouvir que a nossa vitória tem sabor de mel. Olha só, meus irmãos. Então por isso que a gente quer ouvir Jezabel. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 22. Tem que parar de mentir, negócio de dinheiro. Ganha tanto, fala que ganha não sei quanto. Isso é mentira. Capítulo 22. Sabe o que eles fazem com profetas que falam a verdade? Eles matam. Capítulo 22, versículo 26. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa. Aonde? Na prisão, põe ele na prisão. Sabe por quê? Porque ele fala a verdade. A gente não gosta de ninguém que fala a verdade pra gente. A gente range os dentes, como fizeram com Estevão. A gente não gosta. Prenda esse camarada. E faz mais. Angustia-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Mas o Micaías já falou para ele: você vai morrer. Você não vai voltar, você vai morrer. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Então quem a gente quer ouvir, meus irmãos? É claro que é Jezabel, a profetisa. A mulher que só fala de vitória, bênção. Aqueles que só prometem tudo de bom para você. Eu tenho contra você que tolera uma profetisa. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você se meteu na sua vida com esse negócio de profeta, como é que ficou a sua vida? Você ficou mais firme na fé? Ou você vivia com medo? E com dúvida do que ia acontecer, aí não acontecia, aí você ficava com o coração, porque prometeram para mim, e agora não aconteceu. Fala para mim como é que ficou a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu perguntar outra coisa para você. A partir do momento que você passou a ouvir uma palavra de Deus, como é que ficou a sua vida? Você é uma pessoa infantil ainda, ou você está sendo amadurecido por Deus? Você ainda é aquela criancinha correndo atrás das coisas, ou você já se tornou um adulto amadurecido? A partir do momento que você passou a ouvir uma verdade do Evangelho, como é que ficou a sua vida? Apocalipse capítulo 2. Quem é que está falando essas coisas? Vou pôr ela de cama, vou matar os seus seguidores. Quem é que está falando isso? O Eterno. E aquele que tem ouvido, ouça com bastante atenção, porque quem está falando é Deus. Versículo 18 do capítulo 2. Estas coisas diz o Filho de Deus,
que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. No versículo 24 ele diz assim: olha, eu quero que você se arrependa desses caminhos que você tem andado. Eu quero que você pare de ouvir essas profetisas Jezabel, esses profetas mentirosos. Eu quero que você se arrependa. Eu dei tempo para você se arrepender. Tem um chamado de arrependimento, meus irmãos. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, que há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tinha gente lá ainda que não tinha sido ainda contaminada com essas coisas, com essa falsa religiosidade, com esse sincretismo de religião, com as coisas de conveniência da nossa vida. Versículo 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então tinha gente lá que estava presa na palavra de Deus, firmado, agarrado na palavra de Deus ali. Eu não ouço outra voz a não ser a de Deus. Eu não ouço um outro espírito que não seja o Espírito Santo. Eu não ouço outra palavra que não seja a palavra de Deus. Eu não sou ensinado a seguir um guru espiritual. Eu sou ensinado a seguir a Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3. Guarda o que você tem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo dá uma recomendação ao seu filho na fé. Ele diz assim: você me conhece bem, Timóteo. Você olha para mim e sabe quem eu sou. Você me conhece bem. Então ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Muito bem. Quando a gente leu a Bíblia e disse que o falso profeta seria conhecido pelo seu fruto, e de fato é verdade. Mas agora eu quero perguntar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Que frutos você colheu de falso profetismo? Que fruto você colheu de mentiras que disseram para você? Permanece naquilo que aprendeste e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então quem é que está ensinando você? É algum aventureiro, meu irmão e minha irmã? É alguém que está aqui apenas pelo benefício? É alguém que quando você chega na igreja, ele chega depois? E sai antes de terminar? É alguém que está interessado em alguma coisa do seu bolso? Quem é que está ensinando você? É alguém que olha você como um benefício? Um cartãozinho do SUS? E a igreja de Tiatira estava vivendo esse problema. Versículo de Apocalipse, capítulo 2. Ao vencedor, versículo 26. Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ah, essa parte me interessa, pastor. Autoridade. Eu quero autoridade sobre os outros, eu quero mandar nas pessoas. Essa parte eu gostei. Quero que o senhor dê uma explicação para a gente a respeito disso. Opa, vou dar. Quando os discípulos estavam brigando entre si, depois da ceia, para saber quem ia mandar em todo mundo, Jesus olhou para eles e disse assim, ó: isso não faz parte de você. Se você achou que você ia entrar no reino de Deus para mandar nas outras pessoas, para ter um poder sobre elas, você está enganado. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo, não é alguém mandando nos outros. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus Cristo, bem ajuntado por ligaduras e juntas, e todas as peças juntos, todos os órgãos, todas as partes. Igreja de Jesus não é um mandando em todo mundo.
Igreja de Jesus somos todos nós caminhando juntos para servir aquele que detém tudo. Que tudo é feito por Ele, para Ele e nele. A gente já quer poder para mandar nos outros. Versículo 27. E com o cetro de ferro as regerá, e reduzirá os pedaços como se fossem objetos de barro. Está vendo que se você não prestar atenção no que você lê, daqui um pouco você está achando que você vai ser um Nabucodonosor. Você vai ser um César romano, um Gengis Khan, um Napoleão tentando conquistar o mundo, um Adolf Hitler. É que quando você for crescendo, minha irmã e meu irmão, quando seus filhos crescem, você já não precisa mais levar eles no banheiro. Quando seus filhos crescem, você já não precisa mais levar eles na escola. Quando seus filhos crescem, você já não tem que ficar falando para eles aqui, come aí, tem que comer. Não. Quando o cristão começa a amadurecer, ele já é capaz de discernir dentro das Escrituras e tomar suas decisões em Cristo, na palavra de Deus. Assim como também, versículo 28, recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que a gente vai interpretar isso? A gente vai lá para 1 Pedro 1, 19, a gente vai para Apocalipse 22, como é que é? Ou nós vamos prestar atenção nas Escrituras e compreender que Jesus está dizendo para nós que agora, amadurecidos, nós temos o privilégio direto de falar com o Pai Celestial. A estrela da manhã. Agora nós temos, meus irmãos, o véu foi rasgado. Você pode pedir até para o pastor orar junto com você a respeito de um problema que você tenha. Mas não é o pastor que tem uma linha de telefone especial para falar com Deus. O pastor pode orar junto com você nos seus problemas e nas suas dificuldades. Mas agora você tem um acesso livre para falar com o Pai Celestial. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça bem. Para de ficar ouvindo profetiza, profeta. O único lugar que essas coisas levam as pessoas é aquilo que levou o fim de Jezabel. Nem sepultura ela não teve. Se você tem ouvido para ouvir, ouça com atenção. Se você ficou triste com o profeta, fica tranquilo. Você não é a primeira pessoa e não será a última. Que Deus possa nos abençoar. Abrir as avenidas dos nossos ouvidos, nosso coração, em nome de Jesus.